Eu adorava assistir filme, principalmente de tribunal, sabe? Essas coisas. E eu achava que eu queria fazer, na verdade, advocacia, direito, Direito. por conta disso. Porque eu gostava muito, muito, eu adorava assistir esse tipo de série, esse tipo de filme. Era a coisa que eu mais gostava quando eu era adolescente. E aí eu fui percebendo, primeiro que uma prima minha fez direito e ela não conseguia passar no exame da ordem. E quando você faz direito e não tem o exame da ordem, praticamente você fica sem profissão. Aquilo foi a primeira coisa que me assustou com relação ao direito. Falei, nossa, imagina se eu fizer e eu não conseguir passar no exame da ordem. Outra cabeça, né? Sim, Naquela sim. época, mas ok. Fiquei com esse medinho e aquilo ficou guardado e eu pensei assim, acho que eu preciso abrir minha mente para outras opções. E eu comecei a entender que o que eu gostava, na verdade, nos filmes de tribunal, não era da atuação do advogado, mas era justamente quando o psicólogo forense entrava e começava a falar o porquê. Então, aquela coisa de desvendar a mente, sabe? Assim, de você... Ah, o cara fez isso por causa disso e tinha essa história, isso que levou. Eu falei, cara, eu gosto da psicologia. Eu acho que eu quero trabalhar com preso, com presidiário e nananã. E aí eu fiz a psicologia pensando na psicologia jurídica, que hoje tem outro nome, né? Essa psicologia. E eu ingressei nessa área, eu tive... Acho que eu atraí isso para minha vida, porque eu pensava tanto nisso, né? Que eu acabei trabalhando com isso, mas eu trabalhei muito na área do direito da vara da família. Não tem nada a ver com o que a gente Sim. vê nos filmes, pelo contrário, é uma briga de casal, assim, terrível, que você meio que fica lá no meio e recebendo... não foi nada do que eu imaginei. E aí, quando eu entrei na pós-graduação de neuro, porque aí eu comecei a tocar eu já atendia meus pacientes, então desde antes de eu me formar na faculdade, eu sabia que eu queria o contato com o paciente, Tá. que é a parte mais difícil, tá? Para quem faz psicologia, é muito mais fácil você ir para uma área de RH, porque tem muito mais abundância de emprego, então é muito mais fácil você ingressar numa empresa do que você abrir uma portinha e pessoas virem te procurar. Porque normalmente o que faz as pessoas te procurarem é uma indicação, é Isso. difícil você ir a um psicólogo que ninguém te dê uma referência ou que você sequer... Naquela época a gente não tinha essa coisa de rede social que a gente tem hoje, né? Então era difícil você ver um anúncio no Google e falar, eu vou nesse cara. Era mais difícil. E eu escolhi esse caminho mais difícil porque era justamente o que eu queria. Então, mesmo antes de me formar, eu comecei a estagiar em clínica e eu sabia que eu ia ter. E aí, em paralelo, eu fazia esse trabalho no judiciário. Consegui algumas parcerias com advogados e comecei a atender. E ficava nessas guerras, nesse monte de coisa, aplicava os testes que eu gostava. E aí, quando eu fui fazer a pós na Neuro, eu escolhi a Santa Casa porque eles têm uma vertente de você fazer a avaliação neuropsicológica também no presídio. E eu falei, pronto, agora eu vou atender os presos, que eu queria tanto, e não sei o quê. E aí veio a pandemia. E aí ficou totalmente proibido esse tipo de atendimento, né? Sim. Porque era uma parte ali que o aluno escolhia. O resto dos ambulatórios, eles eram sorteados. E eu caí 2 vezes na neurocirurgia. Os meus 2 estágios foram na neurocirurgia. E aí, eu comecei a neuropsicologia por meio da neurocirurgia. Então, meu contato foi direto com pacientes que iam fazer cirurgia de crânio. E foi assim que eu ingressei na neuro. Então, comecei fazendo a avaliação desses pacientes. Nunca pisei no presídio. E eu acho que algumas coisas, Acontece, elas são né? como tem que ser. É isso. Né? E que, na verdade, assim, tem certas coisas, talvez eu nem me desse bem. Eu queria, na verdade, experienciar. Então, o estágio seria uma oportunidade, porque não seria Sim. algo que eu investi e tal. Eu experienciaria isso por meio ali da pós-graduação. E se fosse legal, eu poderia dar continuidade. Porque eu acho muito legal você tentar desvendar. Eu não sei se vocês conhecem aquele teste Rorschach. Conhecem aquele Não. das figuras que tem Não. direto, tem série. Ah, eu sei qual das que é aqui, manchas eu de peço as manchas, tinta. sim, sim. Isso. Eu fiz esse teste, a formação nesse teste, e eu fiz o básico, depois eu fiz o intermediário, depois eu fiz o curso avançado. E a professora que me deu aula, ela atendia muito esses casos. Tipo, ela fez, inclusive, a avaliação do Nardoni. Nossa. Muito legal. Que louco, né? E aí, quando ela trazia os dados pra gente estudar, né? Porque ela fazia muito supervisão de caso de doutorado, de pessoas que aplicam o Rorschach nos doutorados. E muitas vezes o N que a gente usa, né? Os indivíduos são presidiários. Eu achava o máximo, porque, na verdade, a pessoa, ela tenta...
ela tenta não dizer, mas ela diz. Porque no teste acaba acontecendo muito isso, né? Você tenta velar alguma coisa que você não quer que a pessoa acesse, mas é impossível, porque não tá. Você não tem controle. E aí você acaba. Então eu adorava fazer essas análises. E eu acho que o Rocha também trouxe um pouco disso para minha vida. Mas hoje eu uso esse conhecimento de uma outra forma. Então, o teste pode ser usado para outras coisas. E hoje eu incluo ele nas minhas avaliações, mas com o intuito de eu avaliar a personalidade. A gente consegue entender muito sobre a parte cognitiva do sujeito por meio do mesmo teste. Então, assim, nada é em vão, né? As coisas acabam se unindo e se agregando. E aí, na pandemia, eu resolvi vender um treinamento cognitivo, porque eu estava com foco em que as pessoas performassem melhor. Tá. E eu queria trazer um produto que fizesse as pessoas performarem melhor. E o que me fez abrir um canal no YouTube. Falei, vou fazer um canal no YouTube para falar de cérebro. O canal é muito bom, ele existe até hoje, mas ele, acho que como muitas coisas, ele não engajou tanto, né? Eu ainda estava engessada, então difícil de falar, mas ele me tirou um pouco dessa coisa da câmera, porque eu tinha que gravar conteúdo sempre para colocar no canal. E foi o que fez o Lutz me chamar. Tá. Então, quando eu cheguei lá, ele tinha assistido meus vídeos no YouTube. Que legal. E aí eu pensei a mesma coisa, tipo assim, não é em vão, né? Então, uma coisa que eu achei que tinha flopado, na verdade, foi a grande oportunidade da minha vida, porque depois do Lutz, assim, portas se abriram, e foi a partir daí que as coisas começaram, que começou todo o engajamento no Instagram, e aí hoje, o trabalho que eu faço, ele tá mais voltado para uma psicoeducação. Eu ainda tenho contato com o paciente, mas eu tento ficar mais nessa área de, tipo assim, alcançar o maior número de pessoas possíveis para a gente falar de saúde mental. Porque acho que é essencial e vocês percebem isso e eu percebo muito, eu não imaginava como é grande a demanda, né? Sim. As pessoas têm muita necessidade, elas têm muita dificuldade de lidarem com as próprias emoções e a gente vê o quanto que o Brasil é um país muito pobre nesse sentido de educação mesmo, né, emocional. A gente não tem isso na escola e os nossos pais não conseguem passar isso pra gente porque eles também não tiveram. Sim. Então a gente vê um monte de gente com sofrimento muito intenso, assim, e é incrível as mensagens que a gente vai recebendo, né, no direct, assim, pessoas falando de um sofrimento muito intenso que elas sentem e que elas não sabem como lidar. Então, hoje, o trabalho maior é tentar atingir o maior número de pessoas com conteúdo gratuito. Esse é o grande foco, assim. Mas eu amo pessoas, eu sempre gostei. Eu gosto de conversar com todo mundo, eu me interesso por tudo, assim... Sei lá, se eu trocar ideia com um botânico, eu consigo ficar 3 horas falando de botânica, eu não manjo nada de botânica, sabe? Mas eu gosto. E idem qualquer coisa, assim, eu gosto de gente. Eu sempre gostei de gente. Mas eu penso que o tipo de profissão, de coisa que você escolheu, você tem que gostar de pessoas, né, cara? Porque é difícil você ser uma pessoa que estuda o cérebro e não gostar de... Porque, assim, eu acho que cada pessoa que você conversa é como podcast, né? Que a gente fala. Cada pessoa que a gente traz é um crescimento pra gente. A gente tá se enriquecendo de informação, assim, sabe? Né? A gente absorve bastante coisa, assim, que eu acho muito legal. Fala, pessoal. Gostou desse corte? Foi brabo, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho pra vir novas notificações, que é só conteúdo brabo, hein? Valeu!